Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu vim trazer para vocês a minha seleção de investimentos de renda fixa que estão pagando taxas de juros de mais de 1% ao mês em termos brutos de rentabilidade. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que em 2022 e 2023 nós vivemos a era de ouro da renda fixa. E nesse momento era relativamente simples você encontrar investimentos pagando mais de 1% ao mês, porque a gente tinha uma taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, muito elevada. Para quem não se lembra aí, até agosto de 2023, a gente chegou a ter uma taxa Selic de 13,75% ao ano, o que jogou lá para cima as rentabilidades médias pagas por investimentos de renda fixa de forma geral. Contudo, agora em 2024, a gente vem observando uma Selic que está caindo cada vez mais e a tendência é que as rentabilidades médias pagas por investimentos de renda fixa comece a minguar também. Mas dentro da renda fixa existem várias classes de ativos, cada uma com perfis de risco e, é claro, de retornos distintos. E é claro que se você topar correr um pouquinho mais de risco numa estratégia de diversificação em renda fixa, a gente ainda consegue ter opções interessantes te pagando mais de 1% ao mês, o que é exatamente o que eu quero trazer aqui hoje para vocês. E lembrando que quando você investe em renda fixa, você está sempre o quê? Emprestando o seu dinheiro para o emissor de uma dívida. E é exatamente dessa forma que acontece com todos os investimentos de renda fixa. Então, por exemplo, quando você investe em Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o governo federal. Quando você investe em CDBs, LCs e LCAs, você está emprestando o seu dinheiro para um emissor de dívida, que no caso são instituições financeiras. E quando você investe, por exemplo, em CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, cédulas de crédito bancário, você está emprestando seu dinheiro para uma empresa privada. E é exatamente sobre essa parte um pouquinho mais arriscada da renda fixa que eu vim falar aqui hoje com vocês. E dentro de uma carteira de renda fixa, se você é um investidor inteligente, se você é um investidor que busca ter retornos mais eficientes para sua carteira, sem sombra de dúvidas, numa estratégia de diversificação, vai haver espaço para uma parte mais arriscada, mais apimentada em renda fixa que, com riscos ainda controlados, vão aumentar, melhorar a rentabilidade e eficiência média da sua carteira numa estratégia, então, de diversificação. E para começar essa seleção, então, de investimentos que estão pagando, em termos brutos, mais de 1% ao mês, eu vim trazer para começar uma debênture incentivada, que é um investimento isento de imposto de renda, da empresa CSN Mineração, ou seja, a gente está falando de uma mineradora que está pagando uma taxa líquida de IPCA mais 6% ou uma taxa bruta de IPCA mais 7,06%, que é a equivalência de retorno desse investimento que é isento com uma renda fixa não isenta. E aqui nesse caso, então, é uma debênture que é então isenta de imposto e que tem vencimento em 2031, sendo essa, na minha visão, apesar de ter uma boa taxa de retorno, a parte ruim desse investimento, porque você vai ter que deixar o seu dinheiro imobilizado por um prazo muito longo, porque, na verdade, pessoal, até 2031, a gente tem muito tempo pela frente. Além dessa debênture de CSN Mineração, o segundo investimento que eu quero trazer aqui para vocês hoje é esse CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio de Vale do Tijuca, que é uma empresa aí do setor sucroalcooleiro, que é uma empresa então que planta cana e que faz então derivados da cana de açúcar, como o próprio açúcar e etanol, dentre outros produtos aí que são destinados a consumidores finais. E aqui no caso desse CRA, que está te pagando uma taxa de IPCA mais 7% líquida ou uma taxa bruta equivalente de IPCA mais 8,24%, é uma taxa interessante. Mas na minha visão também, assim como a debênture de CSN Mineração, é um investimento que você encontra aí em várias corretoras, tanto a debênture quanto o CRA, mas também com um investimento de um perfil um pouco mais longo, o que pode aí inviabilizar para muitas das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. Foi então pensando nisso, em encontrar uma renda fixa que está pagando mais de 1% ao mês, com um período de vencimento, ou seja, que seu dinheiro precisa ficar aplicado um pouco menor, é que eu encontrei as captações de renda fixa do Alu Invest. São captações de renda fixa que estão pagando até 20% ao ano de taxa pré-fixada e com vencimento em 2 anos. E o mais interessante é que dentro do Alu Invest, e daqui a pouquinho eu vou explicar como que tudo funciona para você, lá dentro dessas rentabilidades de até 20% ao ano pré-fixada, você tem a opção de receber os juros de forma mensal, e isso é muito interessante para quem está procurando uma fonte de renda passiva que vai trazer juros de forma mensal para você, ou você pode deixar para receber os juros ao final no vencimento junto com a devolução do capital principal investido. Modalidade essa de pagamento de juros em que você então consegue utilizar a maximização de retorno dos
juros compostos. E se você não sabe o que é a Alu Invest, nunca ouviu falar sobre a Alu Invest, ele se trata então de um braço de investimentos da Alu, que é hoje a empresa que possui a maior rede de assinaturas de eletroeletrônicos da América Latina. Por acaso você já ouviu falar de aluguel de iPhone, aluguel de MacBook, aluguel de videogame? Pois é, a Alu é uma empresa mineira que então é hoje a maior assinante desses tipos de produtos eletroeletrônicos. Hoje eles têm uma base ativa de mais de 21 mil clientes. Inclusive, recentemente, eles fizeram uma parceria com a empresa Nestlé para também oferecer aluguéis de cafeteiras. E no caso, então, da Alu, que é essa empresa que tem mais de 20 mil clientes ativos, ela tem esse braço de captação de investimentos em renda fixa, que é o Alu Invest, que então te dá essas rentabilidades prefixadas com investimentos aí com prazos de vencimento médio de 2 anos. E como será que o Alu, de uma forma segura, consegue te oferecer uma rentabilidade tão alta como essa, sem que isso represente, um risco, que é desnecessário? Como que a empresa faz então para conseguir honrar as suas dívidas e se tornar então uma forma de investimento válida em renda fixa? É o seguinte, a Alu, então, que é essa empresa que tem mais de 21 mil clientes ativos hoje, então que aluga uma série de eletroeletrônicos, ela pega parte da margem de lucro que ela tem, que é uma margem de lucro significativamente elevada, superior a 50%, e ela divide com os investidores do seu braço de investimentos, o Alu Invest, e é exatamente por isso que ela consegue pagar essa taxa de retorno anual de até 20%. Em troca, você empresta dinheiro para a empresa e ajuda ela, então, a financiar a sua expansão. Isso porque a Alu tem hoje uma fila de mais de 500 mil clientes e para ela conseguir, então, aumentar e expandir a sua atividade econômica de uma forma mais célere, ela divide a sua margem de lucros com um braço de captação dos investidores clientes do Alu Invest. Só para vocês terem uma ideia, hoje já são mais de 5.500 investidores clientes ativos, com pagamentos feitos rigorosamente em dia e mais de 50 milhões já quitados de juros aos investidores da instituição. Então, pessoal, dentro de uma estratégia de diversificação em renda fixa, para uma parte da sua carteira em que você topa correr mais risco, que comporta mais risco e na qual você objetiva principalmente trazer uma eficiência de retorno superior para os seus investimentos, sem sombra de dúvidas, essa seleção aqui ela vai se adequar muito aos seus objetivos, com ênfase, é claro, para o investimento do Alu Invest, que hoje tem a melhor relação risco-retorno desses 3 que eu trouxe aqui para vocês, até porque o prazo de investimento é bem menor do que o do CRA e do debênture incentivada que eu te trouxe, com prazo de vencimento em 2 anos e com as taxas de retorno significativamente superiores, formando então, dentre os 3 investimentos que eu trouxe, aquele que tem a melhor relação risco-retorno para você, investidor. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre as captações de renda fixa do Alu Invest, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link da página deles para você, inclusive, caso tenha interesse, conversar diretamente com um dos consultores do Alu Invest que vai estar de prontidão para poder te atender e oferecer ali as captações que tem a melhor opção de acordo com seu objetivo e perfil de investidor. E por hoje, pessoal, era isso. Essa é a minha seleção de investimentos de renda fixa, pagando mais de 1% ao mês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, qualquer observação, não esquece de deixar para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.